Muitas pessoas falam mal da figura do Lula, né? É, nós não temos que levar em consideração muitas coisas. Eu ouço pessoas falarem que viveram muito bem na época do Lula, né? E muita gente fala mal do Lula, mas os jovens, principalmente, eles não sabem de onde veio o Lula. Simplesmente eles olham, ouvem algumas pessoas falando do cara, né, e simplesmente vão na onda, né, dessas pessoas. Nem sequer vêm aqui na Wikipédia para poder observar a história do cara, né? E muita gente tem um ódio mesmo, porque acha que o Brasil tinha que ser diferente, pá, pá. Só que devemos levar em consideração muitas coisas, né? Que época que o Lula surge no quadro político, como era a política da época, como as pessoas raciocinavam na época, né? Quanto às questões de crimes do Lula, ele não é santo, Lula não é santo, e com certeza na posição dele muitas pessoas seriam até piores do que ele, né? Não estou aqui tentando passar pano, que não é a minha função. Isso eu digo porque na época do Lula, logo depois, o Lula disputou a eleição com o Collor, né? E o Collor vence essa eleição, e o Collor é pior do que o Lula, né? E você observa que nessa época eles matavam as pessoas. O tesoureiro, né, do Collor foi morto. A Zélia Cardoso, ela levou uma bufetada na Cobal do Leblon de uma mulher que perdeu, o marido perdeu tudo. Inclusive, ela, na época que ela estava na Cobal, estava presente, até ajudei a apartar a briga. E, se eu não me engano, tinha um motorista com ela, e a mulher deu-lhe um tabefe no meio da fuça dela, e quase ela virou o carrinho com a criança, que eu acho que era filha do Chico Anísio, com essa ministra do Collor. Tá? Isso é uma história. Eu nem fazia ideia de que aquela mulher era. Eu era jovem, nem fazia ideia de quem era aquela mulher e por que ela estava apanhando. Mas isso aconteceu mesmo, frente à peixaria na Cobal do Leblon. E eu trabalhava lá. Então, gente, muita gente tem uma fala muito superficial, mas o erro do Lula é que ele fez vista grossa, sim, para muitos dos crimes. Mas eu te falo que se ele não faz, ele também poderia ter sido morto. Numa época, Ulisses Guimarães, o que aconteceu com ele quando ele descobre que ele foi enganado? O Ulisses Guimarães é como se fosse o Rodrigo Maia, né? Chefe lá da Câmara dos Deputados lá. E ele foi enganado com o discurso de que o João Goulart tinha fugido do país, né? Então eles fazem aquela questão lá de presidente deposto, e o governo militar assume, e a Globo faz o apoio também do governo militar, né? Hoje em dia eles pedem muita desculpa por isso, né? E pelo visto, pela oposição que eles têm feito aí, falando a verdade contra esses governos imundos que tem aí, nós vemos que a Globo aprendeu a lição, né? A Globo, ela aprendeu essa lição. Então muita gente tem ódio da Globo, tem ódio do Lula, e os crimes do Lula, eles são ficha de fliperama em relação a muitos deputados, cara. Tem deputados aí com a ficha muito mais suja do que o Lula, que nem tá preso, né? E as pessoas pensam que roubo, né, você desviar dinheiro público, é só isso que é crime. Só porque o cara tem ficha limpa, o cara não é um criminoso. Não, tem uma penca desses daí que tem ficha limpa, mas fecharam um monte de acordos que o povo brasileiro tomou prejuízo nesses acordos. Os nossos representantes muitas vezes nos causam prejuízo. Muitas vezes tem uns pacotes de maldade, né? Questões que envolvem finanças que vão prejudicar a vida de um trabalhador no futuro. Já começa a prejudicar hoje e prejudica no futuro. Isso é uma corrupção. Porque fazem por dinheiro, porque há muitos interesses empresariais, né? E tem um montão de baba-ovo, né, de puxa-saco, que fica tentando motivar, principalmente alguns cristãos que entraram para a política, que tentam mover o seu rebanho
para dar notoriedade a essas coisas, inventam um monte de coisa, e os crentes acreditam em Chapeuzinho Vermelho, em Visconde Sabugoso, Saci Pererê Albino de duas pernas, Então, nós vemos uma manipulação total. O nosso país tem que mudar isso. Nós estamos na era da informação, cara, sabe? E o que aconteceu? As pessoas falam assim, onde você estava quando... Por que você não falava do governo Lula? Onde você estava nessa época? Todos nós estávamos enfurnados e sem saber o que fazer, de mãos atadas. Nós não tínhamos conhecimento, nós estávamos manipulados pelo que a imprensa dizia. Hoje em dia, a única emissora de televisão que fala a verdade é a Rede Globo. Você não vê Record, SBT, são tudo compradas. E tem gente que fica odiando a Rede Globo, mas na verdade, quando observa, a Rede Globo que faz o trabalho. Comete erros, como qualquer emissora. Tem os seus políticos de estimação? Também deve ter. Toda emissora de televisão tem os seus delegados, os seus militares que os apoiam, entendeu? Todos eles têm, né? O dinheiro não manda tanto no país, não. O que manda é o poder. O poder manda mais, porque você tendo poder, você consegue arrebentar a vida do cara que tem dinheiro. O cara que só tem dinheiro. Então, o cara que só tem dinheiro, ele percebe o quê? Que ele tem que ter poder também. Para poder, numa situação, ele poder livrar um filho da cadeia, né? Ele poder se livrar da cadeia. Então, o poder, ele tem uma importância junto com o dinheiro, né? Então, se você só tem dinheiro e não tem poder, você está ferrado. Se você fizer alguma cagada. E se quiserem te botar em uma cagada que você não fez, eles te botam e você se afunda na lama de bosta e você não tem como sair porque você só tem dinheiro, mas você não tem poder, né? A não ser que você consiga gastar o teu dinheiro para comprar alguns poderosos. Então, gente, nosso país, nós estávamos de olhos fechados para tudo isso. Eles faziam votações na Câmara e de um dia para o outro, a trairagem em Brasília rola solta. O cara quer aprovar um projeto, ele espera todo mundo ir embora, né, para não ter o quórum, né, e vota só com os deles. Diz que não vai ter reunião nenhuma, o cara vai embora e eles aprovam um negócio só entre eles. Quando o político vem trabalhar na outra semana, ou sei lá quanto tempo que eles demoram para ir trabalhar, que quase não vão, né, eles descobrem que aquilo foi alterado e sem ele estar presente. Então, tu vê que é uma sujeirada só. E era nessa política brasileira que nós vivemos. Foi nessa época que nós vivemos. Surge um cara chamado Enéas, que vem batendo de frente com o sistema. Ele fala umas besteirinhas também, mas ele fala muita verdade. Mas por que o povo não abraça essa verdade? Porque o povo está mais fixado em propagandas. O que a propaganda dizia era a cartilha do povo. E eles sabem muito bem manipular. O povo, ele tem essa dificuldade de entender o que é verdade e o que é mentira. Você tem pessoas que acreditam que o ator da novela é ruim, que na vida real ele não consegue dividir, ou ele não consegue compreender o que é o ator e o que é a vida real do cara. Sabe? É nesse país que você vive, que a pessoa não consegue entender isso. Aí você vê como é fácil manipular o voto de uma pessoa dessa. É muito fácil. Você vive num país que pessoas dão dinheiro para pilantras da fé. Mas por que dão? Porque elas não conseguem ouvir o outro lado da moeda. O cara chega cheio de afeto, o cara chega com roupa de pastor, com uma boa fala. Aí aquela pessoa quase sem estudo, né? Ela é facilmente manipulada e sempre vai existir pessoas facilmente manipuladas. É nessa esfera que as igrejas atuam. Eu falo dessas falsas igrejas, tá? Eu não me refiro às verdadeiras igrejas. Porque tem gente que, quando eu falo igreja, uns amigos meus são pastores. Pô, você está falando de mim? Você está falando... Cara, se a carapuça servir, né? Aí você abraça ela. Mas eu estou falando das falsas igrejas. Descarto as verdadeiras igrejas. Mas a maior parte das igrejas televisivas, elas têm essa conivência com os políticos corruptos, os políticos imundos. E elas usam a fé para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, com o pretexto de pregar o evangelho. Aí quando você vai ver a pregação do evangelho, é água com açúcar.
Porque a Bíblia ensina você redarguir, corrigir, repreender. Como é que o pastor deixa fazer campanha política dentro da igreja? Houve uma história lá do Conde da Carochinha, teve uma época que estavam falando de um país aí onde cortavam o braço da mulher, tiravam o dente e a pessoa virava presa sexual, e isso foi mostrado na igreja. E tem um monte de maluco, tem bruxo tio Chico aí que fala um monte de mentira e vai na igreja, paga uma palestra para esses caras. Então a igreja, ela parece que precisa de uns teatrinhos para sobreviver. Elas não sabem, não conforta o coração delas apenas uma igreja onde você ora, onde você lê a palavra. Parece que fica uma coisa meio fúnebre, meio triste, meio mesmice, né, cotidiana. O Espírito Santo te dando novidade de vida e você... E não dá para entender. E você achando que aquilo ali é mesmice, que aquilo ali é ruim. Se você for para a igreja todo dia, eu sei que você não vai fazer isso, porque todo dia você canta um hino novo. Mas se você cantar o mesmo hino todo dia na igreja, isso não vai te enjoar, porque você está glorificando a Deus. Sabe? Mas mesmo assim, a Bíblia mesmo orienta a ter outros hinos, ter novidades dentro da igreja. Mas não é novidades que extrapolam o evangelho, não. É novidade, um hino novo, um grupo novo, né? Uma oportunidade nova, né? Um missionário que traz uma palavra, né? Um missionário que vai lá e leva uma palavra às vezes o cara vem de lá de São Paulo, ele não conhece a vida de ninguém, é bom que ele chega aqui no Rio de Janeiro, ele prega uma mensagem e fica todo mundo de boca aberta. Poxa, será que esse cara está recebendo informação? Não, o cara não mora aqui. Então é assim que funciona, cara. Sabe? Um grupo novo que traz um louvor que você nunca ouviu, mas que desperta no grupo de louvor ali um desejo de entoar aquele hino. Então, esses bastidores a gente conhece bem, os cristãos conhecem bem. No cenário político que nós temos hoje, nós temos pouca variedade política, porque parece que eles nos deixam sem opções. Existem muitos políticos bons, caras inteligentes e com vontade mesmo de fazer uma mudança no país. Mas por que eles não são colocados lá? Porque eles vão fazer transformações. E essas transformações, elas não são coniventes, não estão de acordo com os princípios imorais desses falsos políticos, desses bandidos. Então o cara vai lá, ele vai lutar contra o sistema que já está fétido, já está todo mundo envolvido. Então, se você vê uma política suja hoje e leis que protegem esses caras, é porque eles fizeram isso bem feito. Foram anos de escuridão e trevas que o Brasil viveu, sem informação, sem internet. Para você ver, hoje com informação a gente ainda tem desinformações, coisas distorcidas, né? Falas, trechos para poder manipular. Mas eu creio que isso está chegando ao fim. Eu creio que vai ter uma hora que nós vamos nos ensinar. Ou seja, o cara vai falar X e você vai ver que aquilo ali é Y. Opa, isso não é X não. Isso é Y porque isso, mais isso, dá isso aqui. Aí o cara vai, caraca, realmente. Vai ter gente que vai continuar com aquela visão deturpada, aquela visão errada. Porque tem algum afeto. Porque às vezes recebe algo em troca, né? Às vezes o cara é jogador de futebol, foi um jogador que, como jogador, ele era bom pra caramba, mas como político ele não vale nada. Mas o cara tem aquele afeto, porque o cara era um jogador e tal. Ele gostaria de acreditar que aquele cara também fosse um herói, não só no campo, mas na política. Mas no campo da política ele é um troglodita. Isso é normal do ser humano, tá? Ele querer. Às vezes o cara é vereador, mas aí o maluco conhece o cara, aí fica lá apoiando, só que o cara tá com outros pensamentos. E o maluco tá acreditando aqui que ele vai ser sucesso. Aí daqui a pouco aquele cara começa a pegar em escândalo de corrupção. Porra, onde fica a tua cara? Aonde fica a tua cara que apoiou tudo aquilo? Será que você vai ter coragem ou vai se esconder? Será que você vai ter coragem de falar que errou? De você vir para a rede social aqui e dizer, ó, eu confiei nesse cara aqui, mas esse cara é muito vacilão? Será? A gente tem que ser mais amigo do nosso país do que o amigo das pessoas. É igual eu falo na igreja, a gente tem que ser mais amigo de Jesus do que do pastor. Se o pastor começar a falar besteira, a gente vai ter que ficar com Jesus e deixar o pastor de lado. Tem gente que vira a cabeça, cara.
cara tá vivendo aqui bem, política e religião é igual. O cara tá vivendo bem aqui, o cara tá pregando o evangelho, o cara lá na política tá fazendo certo. Daqui a pouco, cara, não sei se o cara começa a cair pra vida depravada e começa a se afundar, aí começa já a pensar em dinheiro, o cara vai por um caminho, pega um atalho, maluco, ele sai batido pra dentro daquele matagal do inferno, ele sai batido pra dentro daquilo, ele não vai caindo aos poucos não, ele vai despencando. Se tivesse caindo num apartamento, ele vai despencando, ele não cai assim, dá um vacilinho não, ele dá um vacilo, é como aquele cachorro que caga e vem limpando a bundinha assim no chão até, ele vai riscando de bosta o chão. É assim que esses caras caem. Ele não consegue voltar não, pra ver a cagada que eles fizeram não, eles vão embora, o além. Então é assim que é o nosso país, cara. Então, conversar, resenhar. Porque tem gente que vem aqui no meu canal pra me xingar. Maluco, não pode xingar, eu simplesmente vou te bloquear. Palavras, só palavras, o vento leva. Gente que descarrega todo o seu ódio, né? Em comentários. O cara faz um texto que eu não tenho trabalho de ler um segundo. Né? Simplesmente bloqueado. Simplesmente. Às vezes eu deixo. Que é o próprio povo que está comigo aqui, eles mesmos fazem a resposta para essas pessoas inúteis. Você tem direito de ser ao contrário, você tem direito de criticar, ser severo na sua crítica, mas desrespeitar, dizer que vai fazer, vai acontecer, isso é coisa feia demais. Sabe? É muito feio descarregar veneno, ódio. Né? Quando você está certo, quando você tem o bagulho é certo mesmo, tudo bem. A pessoa tem que aceitar. Porque tem gente que é um poço de hipocrisia, né? Eu mesmo fui no canal do Nando Moura, quantas vezes eu falei, cara, como é que você tem várias paradas da maneira, como é que você apoia Bolsonaro, cara? Sabe, porque eu não apoio Lula nem Bolsonaro, meu candidato é Ciro Gomes. Sempre falei isso, a hora que me decepcionar também, acabou, vai ser outro. Ou se não tiver outro, vai ser ninguém. Tá? É assim que a gente vai vivendo. Quem tem personalidade, quem não tem, filho, fica no meio da estrada. E eu falava o Nando Moura ali, um insignificante YouTube de 25 mil inscritos, né? Com muito custo. Mas eu ia lá e fazia minha crítica, né? E o Nando Moura mudou. Aí depois o povo que apoiava ele passou a tacar pedra nele, né? É assim que funciona. A disposição depois para voltar atrás que é osso. E são poucos que tem. Eu parabenizei ele. Falei, caraca, você foi corajoso mesmo. Porque o cara bota a vida dele em risco, né? Sabe-se lá o que dá na mente desses malucos aí. Né? Faz alguma maldade com alguém da família do cara ou com o próprio cara. É isso que nós estamos vivendo, cara. É essa época. Então, cara, o máximo que a gente puder para falar sobre educação no nosso país, o que precisa ser mudado, deixar de lado essas picuinhas de esquerda, direita, falar o que realmente o Brasil precisa. E o que o Brasil precisa são alterações nas leis da corrupção, de combate à corrupção. Né? Não é todo mundo que tem que ter foro privilegiado, não, sabe? Porque o que acontece hoje é que os juízes têm que ter foro privilegiado, porque senão o nego se mancumuna, faz uma treta lá e ferra os caras, entendeu? Então eles têm que ter um foro privilegiado, porque as pessoas falam assim, ah não, ninguém tem que ter foro. Eu também já cheguei a pensar nisso, mas eu acho que um juiz, cara, um juiz do Supremo, ainda mais, esse cara, ele pode até ter seus erros, mas ele é melhor do que muita gente que estaria ali. Ele é melhor do que muita gente, porque o cara conhece as leis. Se esse cara falha, é falta de caráter, né? Falta de caráter mesmo, porque ele conhecendo as leis, ele, sabe, ele não vai conseguir maquiar tudo, sabe? Ele não vai conseguir fazer com que toda a sujeira passe, se ele for um cara corrupto. Não vai conseguir, porque eu fico imaginando o desespero desses caras. Porque uma hora ele aprova uma coisa, aí daqui a pouco surge outra questão praticamente idêntica àquela. O cara tem que tem que suar para poder maquiar a história, para que as pessoas pensem assim, pô, ele julgou isso aqui de uma forma, então ele está julgando a mesma questão, uma questão parecida de outra forma. Tem uma coisa errada. Imagina o desespero do juiz para tentar maquiar isso, sabe? Ele sabe que a causa que ele julgou lá atrás, ele sabe que ele não vai poder
fazer diferente agora, naquela mesma questão parecida. Então é um sacrifício o cara. Imagina a cuca desse cara como é que deve ficar. Agora, se não tem o juiz ali do Supremo, se tem outro naquele lugar ali, naquela posição, ia cagar em tudo, sabe? Ia fazer igual o cachorrinho lá, raspando o fiofó no chão, no asfalto. Então, infelizmente, e não, ou felizmente, né, nós temos aí os juízes do Supremo, e a maior picuinha dos políticos corruptos é porque eles sabem que o maior poder que existe num país é o juiz do Supremo. É o maior dos três poderes, ele é o maior. Ainda que você pense, não, eles têm a mesma proporção, não é. Porque os juízes do Supremo são eles que julgam os corruptos. Imagina se não tivessem eles ali. Então a luta para se colocar um cara deles ali é ferrenha. Mas graças a Deus chegou a era da informação, no momento certo, que eu acho que eles já estavam quase conseguindo dominar todas as esferas políticas, esse sistema maçônico que eu chamo, que eu nem sei se é isso, mas eles estavam quase conseguindo dominar tudo isso. Jogaram areia no cocô deles. Deus jogou areia nas bostas que eles estavam fazendo. Porque se eles dominam essa esfera, já era. Tu vê que fica equilibrado ali as votações ali, e eu acho até que às vezes é combinado, né? Tipo, caraca, quase que a gente consegue, mas parece ser combinado. Mas você está lidando com juízes, cara. E juízes são autoridades de Deus. Aqueles que não abraçam isso como juiz, o juiz ele sabe que ele está numa posição divina. Ele sabe. Ele sabe que se ele fizer uma cagada, Deus vai martelar ele feio. E pode esperar doenças, pode esperar coisas que Deus permite que aconteça mesmo, porque Deus tira a proteção, né? Deus não tenta as pessoas com o mal, isso não. Mas Deus permite que as pragas cheguem, né? Quando o cara fica resistindo à vontade de Deus, você é um juiz, cara. Você nasceu você tem que nascer com inteligência, disposição para aquilo e numa família que pessoas que te dê apoio. Se você não tem apoio da família, Deus vai ter que te dar a garra para você superar todos os obstáculos. Então, quando o cara chega a ser juiz, que bota aquela toga ali, ele sabe muito bem que ele não chegou ali sozinho. Ele sabe muito bem que Deus foi o seu ajudador para ele chegar naquela posição. Então, por isso que as autoridades são ministros de Deus, para castigo dos opressores. Ministro vingador, né? Então, você vê lá na época de Paulo, quando os soldados se converteram, né, os soldados romanos, era proibido pregar o evangelho para os romanos. Então, quando os soldados se converteram, eles quiseram saber quanto a nós, o que nós temos que fazer para agradar a Deus, tipo isso. E Paulo falou, contentai-vos com o vosso soldo, e a ninguém maltratar, sem agir injustamente, com ninguém age injustamente. Porque os soldados eram muito injustos. Então as pessoas tinham medo, elas não tinham respeito, elas tinham medo. É melhor você ter respeito do que medo. Porque você é um soldado respeitado, aquela pessoa que vê você, que confia na sua patente, que vê que você é uma pessoa de bem, se ela te vê numa situação de perigo, ela vai chegar, ela vai expor a vida dela para te ajudar. Ela fala, estão jurando você de morte aqui, então você foge. Agora, quando o cara é ruim mesmo, maluco, se bobear, o cara bota até o pé no caminho para você tropeçar. Então, gente, antes de você criticar a história, leia a história das pessoas. Nós vamos falar aqui do PT, por exemplo, PT. Tem muita gente suja dentro do PT. E tinha na época do Lula também. Mas você acha que era só o PT? Não era. PMDB, PSDB, o vice da Dilma era... O vice do PT era PSDB, PMDB, né? Agora que é MDB, o Temer. Então você tem muitas questões assim, né? Você tem muitas junções entre eles, porque o PT era um partido de oposição, aí ele surge, ele se eleva, aí ele se uniu, praticamente ele se uniu com os outros partidos da direita, que estava doido para ali destruir. Você tem que levar em consideração isso, porque o Lula realmente trouxe algumas evoluções para o pobre, né? E quando você melhora a mão de obra, você
deixa um pouquinho mais caro, você fere muitos empresários, você vai de contra os interesses daqueles políticos imundos, né, que sonhavam um outro Brasil onde os senhores do engenho dominam sobre os escravos e servos, né? Então você tem isso. Tanto é que as faculdades da época da ditadura, né, na época dos militares, né, as faculdades públicas que foram fundadas lá com eles, depois perdeu-se esse prestígio, né, e acabou esse processo, e o Collor não retomou, e quem retoma isso daí é o Lula, né? É o Lula que retoma essas universidades. Então, aí você dá direito para o pobre, você faz o pobre pensar, se o pobre pensar, ele vai pensar também em votar, em quem votar. Era isso que eles não queriam, eles queriam manter o povo ali naquele domínio. Há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, ainda tinha campanhas políticas onde o político comia pastelzinho de feira na rua. E as pessoas falam, olha, ele é humilde, o cara tá comendo um bandejão. Depois ele botava a mão na goela e vomitava tudo lá atrás, né? Era bom que pegasse a infecção estomacal, né? Braba mesmo, ficasse com a caganeira daquela de cagar sangue. Porque você sabe que é hipocrisia. Esses caras não saem nem do carro deles. Os caras não entendem a realidade do povo, não. O cara pega o ar-condicionado em Brasília, o carro dele é blindado, leva ele até um aeroporto particular e ele pega ali um jatinho particular e está em casa. Tem gente que pousa com o helicóptero na sua cobertura ali no Golden Green, na Barra. Então, esses caras não vivem a realidade do povo. Você tem prefeitos que não têm poder para nada, governadores que não têm poder para nada. E você vê aí os BRTs lotados, um monte de gente com máscara, mas o que adianta? Porque está dentro de um ônibus com ar-condicionado imundo, né? Se tu não morrer de coronavírus, tu vai morrer de coronavírus, né? Tu vai morrer de alguma praga maligna, de malária, de qualquer coisa que tenha dentro daquele ar-condicionado ali, né? E aquele bagulho vai circulando o dia todo e ninguém muda o filtro daquilo, de alguma forma você vai morrer de alguma coisa alérgica. E você vê que a prefeitura não tem moral nenhuma, não multa as empresas, né? É um cartel que tem aí, não tem como se modificar mais isso. E aí eles largam de mão. Nem na época de pandemia. Isso daí foi a prova real de que prefeito não tem poder para nada. Nem na época de pandemia eles conseguem fazer o BRT andar vazio. E tem como fazer. Eles tinham que modificar. A gente está falando de mortes em massa, infecção em massa. E nem assim as coisas andaram. Isso aí você vê como o nosso país está ferrado mesmo, de verde e amarelo. Está frito mesmo, para não dizer outra coisa. Então, é hora de repensar. Se em época de pandemia você não consegue ter hospitais, cara, e você imagina quando não tiver pandemia. Os nossos hospitais são caóticos. Coitado do médico que trabalha no setor público, né? Porque tem um monte de gente sendo atropelada e a pessoa passa por cima de você e vai embora, não te socorre nem nada, chega só os seus pedaços nos hospitais e ali o médico tem que suturar tudo aquilo, colocar todas as juntas no lugar, 12 horas de cirurgia, o cara nem mal se alimenta, tá ali com a equipe para depois o paciente acaba morrendo e depois ainda tem que apanhar passar aquele vexame lá com a família que não aceita, né? E também não entende que o médico não tem culpa. Tem gente que quer bater no médico e o médico não quer operar. Não é querer operar não, filho. Você não tem um bisturi para trabalhar, você vai trabalhar como? Você vai cortar com o quê? Com a faca de passar manteiga? Sabe? Não tem como. Então o cara não tem como fazer nada. Ele não pode... Se ele faz, ele responde criminalmente. Então o nosso país tem que ser repensado nas urnas. Se você está vendo que tem candidatos a prefeito, governador, que não integram um quadro que você respeita, vote nulo. Você está fazendo alguma coisa. Ou não vote, pague a multa. Ou então vote nulo. Não apoie esses caras de jeito nenhum. Porque eles colocam para a gente já não ter opções. Sabe, um jogo de cartas marcadas mesmo. Você fica sem opção, cara. Você olha assim, caraca, em quem eu vou votar? Tem um palhaço, um jogador de futebol e um cara que eu nunca vi na vida, mano. Nunca fez nada. Quem eu vou votar? Acho que eu vou votar nesse cara que eu nunca vi na vida. Eu vou votar nesse jogador que jogou tanto,
vai dar um chute com a bola na tua cara no futuro. Então a gente fica sem opções. Por quê? Porque a gente não estuda a política, a gente não ouve os candidatos, os menores candidatos, e a gente fica buscando nas cartas marcadas deles alguém que a gente possa ter esperança, só que é uma esperança em vão, né? É uma esperança em vão.